Voltamos. Como eu falei nos minutos antes, né? Nós vamos passar pela fase postulatória, saneadora, instrutória, ou se preferirem probatória, decisória e recursal. Observem bem, senhoras e senhores, que eu adoto bem o tete-a-tete. Ou seja, eu prefiro falar com os senhores que muitas vezes ficar passando slide, ficar passando na tela. Eu prefiro a gente bater um papo como estamos fazendo aqui. Obviamente que perguntas podem ser feitas para mim no nosso Zap, que eu já disponibilizei para os senhores. Já falei para os senhores entrarem no meu Instagram, Rafael Oliveira 0510, para a gente poder também estabelecer um contato. Mas, muito bem. E aí chegamos a uma situação também extremamente importante dentro do processo civil, que são os pressupostos processuais e as condições da ação. Tá, tudo bem, Rafael. Você está me falando que esse semestre nós vamos estudar o procedimento ordinário, que vai da petição inicial até a decisão que é na sentença, certo? Certo. Agora você está me falando que tem um negocinho que, na realidade, está até antes do processo? Perfeito. São os procedimentos, são os pressupostos processuais e as condições da ação. Cara, segundo a doutrina especializada, consolidada de direito processual civil, e quem fala até muito bem dessa parte é o professor Humberto Teodoro Júnior, ele fala pra gente o seguinte, que pressupostos processuais são requisitos de existência e validade da relação jurídica processual. Requisitos de validade e existência da relação jurídica processual. Paremos um minuto. O processo é um negócio sério. Processo não é igual no açougue comprar 1 quilo de linguiça. Processo é igual na padaria comprar 10 pães. Processo é um negócio extremamente delicado. E aí que está o tchan da questão. Para que o processo seja bem digamos, conduzido, para que o processo atinja os seus objetivos, torna-se necessário ao operador do direito observar, primordialmente, quais são os pressupostos processuais. Observem, pressupostos. Condições prévias de validade do seu processo. E aí, o que o Código de Processo Civil me fala? Ele fala que, como eu tenho que observar os requisitos de existência e validade da relação jurídica processual, é preciso nós estabelecermos quais são esses pressupostos, que vão se dividir em 2, pressupostos de existência e pressupostos de validade da relação processual. E sem maiores delongas, quais são os pressupostos processuais de existência de uma relação processual? Os pressupostos processuais de existência de uma relação processual são 2, que vão ser exatamente a investidura do juiz e a chamada demanda regularmente formada. Vem comigo mais uma vez aqui. Processo, tá lembrado? Início, desenvolvimento e conclusão. É como se fosse uma redação. Não ficou bom fazer assim não, né? Não. Início, desenvolvimento e conclusão. Esse decorrer do processo. Agora, para esse processo atingir o seu objetivo, que é a vontade concreta da lei, é preciso de um cara para julgar isso aí. Então, qual que é o primeiro pressuposto de existência de um processo? A investidura de um juiz. Ora, o juiz que vai julgar o processo, ele tem que estar devidamente investido do poder jurisdicional. E quem é o cara que vai estar investido do poder jurisdicional? Aquele indivíduo que tiver, digamos que, passado um concurso, ou seja, o cara que tiver investido na magistratura, ou melhor dizendo, um juiz togado. Quem é o juiz togado? É o juiz investido do poder jurisdicional. É o cara que vai julgar o processo. Então esse é o primeiro pressuposto. Digo isso porque lá no juizado especial, por exemplo, tem a figura do juiz leigo, que é aquele juiz que vai proferir a sentença sem ser juiz togado, ou seja, sem ser magistrado. Mas observe que a própria lei fala que essa sentença do juiz leigo, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser homologada pelo juiz de direito. Rafael, tem a possibilidade do meu processo ser julgado por uma pessoa que não seja juiz? É óbvio que não.
Primeiro pressuposto processual de existência, investidura do juiz. Segundo pressuposto processual de existência de uma relação jurídica processual é o que chamamos de demanda regularmente formada. Uma demanda regularmente formada, ela estará regularmente formada quando todos os atores estiveram presentes. Autor, juiz, réu, partes. Tem que ter o pedido e tem que ter a causa de pedir. Então, quando eu estou em juízo, eu tenho que ter as partes, eu tenho o pedido, ou seja, aquilo que eu quero do Estado, e eu tenho que ter a causa de pedir, ou seja, a razão de ser de eu estar perante o Estado na busca de tutela jurisdicional. Que é o que nós vamos muito comumente ver aí em livros de processo civil como sinônimo de causa debende. Causa debende é sinônimo de causa de pedir. Então, uma demanda está regularmente formada quando eu tenho autor, juiz, réu, o pedido, que é o que eu quero, e causa de pedir, aquilo que me levou a pedir alguma coisa em juízo. Inclusive, o artigo 319 do CPC fala para mim da petição inicial, ali vai estar presente a causa de pedir, né? E, salvo engano, o artigo 840 da CLT também vai estar presente isso aí. Então, quais são os dois pressupostos de existência de uma relação jurídico-processual? Investidura do juiz e demanda regularmente formada. Repetindo, o que é pedido? É o que eu quero. O que é causa de pedir? A razão de ser de eu estar em juízo na busca daquilo que eu quero. Perfeito. E quais são os pressupostos processuais agora de validade? Sim, porque vimos os pressupostos processuais de existência e agora estamos falando dos pressupostos processuais de validade, que são um pouquinho mais, são 5. Primeiro pressuposto processual de validade, competência material. Somente aquele órgão jurisdicional com competência delimitada na lei poderá atuar naquele processo. Exemplo, o juiz lá da cidade de São João del Rei pode julgar um processo de Barbacena? Não, porque ele não tem competência jurisdicional para isso. Inclusive, né, logicamente, claro, é processo penal. Mas uma das grandes críticas àquela questão da Lava Jato era exatamente a questão da competência material. Você tinha o então juiz Sérgio Moro, lembre-se, lá é processo penal, é diferente, estou dando um exemplo do processo civil. Você tinha o então juiz Sérgio Moro dando decisão no Brasil inteiro. Mandando prender em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para todo lado. Bom, isso é uma questão, obviamente, lá são situações diferentes, mas é um pressuposto processual, para nós aqui na aula de hoje, de validade. Se o juiz não tiver competência material para atuar no processo, estamos diante de uma nulidade absoluta. Aliás, também adoro falar, né, de teoria geral das nulidades do processo. Salvo engano, vocês já até estudaram isso aí, salvo engano, né? As nulidades processuais, um ato processual nulo, anulável, que são questões realmente bem interessantes. Aliás, né, quando a gente fala de nulo e anulável, o que falar de vício de consentimento? Tem um negócio mais legal do que falar de vício de consentimento? Erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores, lesão. Cara, isso é muito legal de falar, né? Mas isso é lá no direito civil. Então, o primeiro pressuposto processual de validade é a competência material. Segundo pressuposto processual de validade, uma relação jurídico-processual, senhoras e senhores, vai ser exatamente a imparcialidade do juiz. Juiz imparcial, sinônimo de justiça. Juiz imparcial, sinônimo de efetiva prestação jurisdicional. Não queira saber o que é um juiz parcial. Aliás, todos os senhores já viram o símbolo da justiça, aquela estátua. A estátua está de olhos vendados. Por quê? Exatamente porque ela não sabe a quem pertence o direito. Processo de conhecimento. Ela vai verificar através do que está nos autos do processo quem tem razão. Se você tiver um juiz pendendo para um lado ou para o outro lado, sinônimo de total, digamos, vamos chamar aqui de absurdo jurídico. E vamos mais uma vez usar com emprestado os processos envolvendo a Lava Jato. Não estou aqui para defender ninguém, né? Mas lá naqueles processos da Lava Jato lá, discutiu exatamente a parcialidade do então juiz Sérgio Moro.
Não estou falando que ele foi parcial ou imparcial. Mas a principal alegação da defesa do ex-presidente Lula é que ele foi totalmente parcial. Tanto é que aquela interceptação telefônica dele lá, aquele escândalo que teve aí, mostra-se lá muitas das vezes, e ele, em contato com membros do Ministério Público, dando, digamos que, recados, dando digamos, toques nos promotores em desfavor da defesa. Isso não pode acontecer. A imparcialidade do juiz ele é um pressuposto processual, por isso que existe a questão de juiz impedido e juiz suspeito. Se o juiz for suspeito ou impedido, o processo será nulo ou anulável, dependendo da situação. Então não pode. Aqui em Barcelos nós temos um caso interessante com a professora Amanda, né, que o pai dela é juiz na vara de família. Ela não pode ter processos julgados pelo Dr. Gamonal. Fechou? Pressuposto processual de validade do processo. Interessantíssimo isso. Outro pressuposto processual de validade do processo é a capacidade das partes. As partes devem ter capacidade para ser parte e para estar em juízo. Rafael, um menino de 1 ano de idade pode ser parte no processo? Pode. Ele tem capacidade de direito? Tem, mas não tem capacidade processual. Vai ter que ser representado pelo seu assistente, pelo seu representante legal. Então, as partes têm que ter capacidade para estar em juízo. Então, o menor de idade vai estar representado, o de 16 e 18 vai estar assistido e por aí afora. Lembrando uma observação muito bacana aqui para nós no direito, que é a questão da capacidade postulatória. A capacidade para estar em juízo é de qualquer um. Mas quem pode postular em juízo? Só uma figura pode postular em juízo. Quem? O advogado. Sim, não pode ter processo sem advogado. Exceções lá no habeas corpus, em ações de menor complexidade no juizado especial, vamos falar mais à frente. Mas fato é que no Brasil a capacidade postulatória pertence ao advogado. E quem é o advogado? É aquele camarada regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil é o advogado que detém capacidade postulatória, capacidade para estar em juízo. Então está aí mais um pressuposto de validade, a capacidade das partes, assim como do seu advogado. Eu já tive um processo uma vez que eu vi lá, aliás, eu tive um processo que eu vi em que o cara perdeu o processo porque o advogado dele não tinha capacidade postulatória. Então os atos praticados por um advogado sem capacidade postulatória são tidos como atos inexistentes. Então o camarada acabou sendo deveras prejudicado com essa ausência de capacidade postulatória do advogado, realmente é o fim do mundo, tá certo? Quarto pressuposto processual de validade: inexistência de fato extintivo da relação jurídica processual. E aí eu vou remeter vocês àquilo que vocês viram no semestre passado, que é litispendência, perempção, convenção de arbitragem, prescrição. Imagine bem, eu estou entrando com um processo contra você por uma demanda prescrita. Ora, a inexistência de fato extintivo da relação jurídica processual também é um pressuposto de validade do processo. Observem, a doutrina vai chamar também de pressupostos processuais negativos, porque eles trazem para a gente um impedimento para que a demanda prossiga. Imaginemos, por exemplo, eu sou casado, minha esposa mora em Juiz de Fora e eu moro em Barbacena. E eu entro com um processo aqui em Barbacena e ela entra em Juiz de Fora. Eu posso ter 2 processos ao mesmo tempo discutindo a mesma matéria? Não. Aquele que entrou primeiro, dependendo da regra, é o juiz o quê? Competente, porque já tem uma litispendência. Então, a litispendência é uma causa extintiva do meu direito, razão pela qual é um pressuposto de validade. Nós não podemos ter 2 juízes decidindo causas iguais. Imagina o juiz de Barbacena manda eu pagar 30% do salário mínimo de pensão, o juiz de fora juiz de fora manda eu pagar 40%. Vou pagar 30% ou 40%? Litispendência, causa extintiva. E por fim, o último pressuposto processual de validade de uma relação jurídica processual é o respeito às formalidades do processo. Senhoras e senhores, me permitam fazer uma observação.
Processo é sinônimo de formalidade. Tem que ter as formalidades. Vamos aprender no decorrer do semestre. Tem que ter a formalidade de gritar o nome das partes lá fora, que é o pregão. Tem que ter a formalidade de ser certificado nos autos a data que se apresentou a defesa. Tem que ter a formalidade nos autos de um mandado de citação, ou seja, o mandado pelo qual vai te chamar para vir se defender, tem os requisitos previstos em lei. Formalidade, sinônimo de processo. A experiência mostra para nós que quanto mais informalidade, mais complicado o processo. Então, formalidade é para nós aqui um pressuposto processual de validade do processo. Então, observem bem, quando falamos em estar em juízo, estou falando então de observar os pressupostos processuais. Dentre eles, observar a formalidade do processo. E por fim, de mãos dadas com os pressupostos processuais, eu chamo a atenção para os senhores das chamadas condições da ação, que também são, digamos, de suma importância para nós, porque podem levar a um insucesso da sua demanda. A doutrina tinha para nós como condições da ação o que a gente chamava de PIL, né? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. Com a reforma do Código de Processo Civil em 2015 e 2016, nós temos hoje somente duas condições da ação, tá, pessoal? O interesse de agir e a legitimidade das partes. Então, toda vez que eu falar em processo, você tem que observar as condições da ação. Dentre elas, a legitimidade, só a parte que for titular do direito controvertido vai estar em juízo. Será que eu posso entrar com uma ação judicial em nome do piolho? Não. Ele que tem que entrar. Ele que vai ter legitimidade para aquilo. Perfeito? Então, a legitimidade é uma qualidade que torna aquela pessoa apta a estar em juízo. Isso é legitimidade. Somente a parte legítima pode estar em juízo. Perfeito? E o interesse processual está ligado com a real necessidade do processo. O processo não pode ser usado como fonte de consulta. O processo não pode ser utilizado como uma forma de dar susto. É aquilo que a gente vê muito lá com a polícia, né? A mulher tá lá, apanhou do marido, chama a polícia. Ô, seu guarda, só coloca ele na viatura, dá um susto nele, não leva ele preso, não. Isso não existe dar um susto nele. Ou leva ou não leva. Aqui no direito processual civil é a mesma coisa. O processo só pode ser utilizado quando houver real necessidade de estar em juízo. Vamos pegar o exemplo de novo do Piolho. O Piolho tem o pai dele lá, o nome do pai dele na certidão de nascimento do Piolho. O Piolho pode entrar na justiça para obrigar o pai dele a colocar o nome na certidão de nascimento? Mas claro que não, já está lá, ué. Falta interesse de agir, porque não tem necessidade de estar em juízo para uma coisa que não é necessária. Então, fecha a nossa aula de hoje aqui com as condições da ação, que são essas que eu acabei de falar para você, que é a legitimidade das partes e o interesse de agir. Correto? Então, até amanhã. Espero que estejam entendendo, estejam gostando e qualquer coisa me dê um feedback aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até mais. Fui!